Você já parou para pensar por que a tentação encontra você justamente nos momentos em que você mais busca estar próximo de Deus? Por que parece que quanto mais você ora, mais o inimigo te persegue? Por que nos dias em que você decide mudar, surgem as maiores provações? Existe uma crença comum entre os cristãos de que toda tentação é um teste divino, uma prova enviada por Deus para medir nossa fé. Mas será que isso é verdade? Será que Deus realmente nos tenta para ver se vamos resistir? A Bíblia nos dá uma resposta clara em Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, se Deus não tenta ninguém, de onde vêm as tentações? E mais importante ainda, por que elas existem na vida de quem busca santidade? A tentação não é um teste de Deus, é uma consequência da nossa natureza humana, do mundo caído em que vivemos e da ação do adversário que busca nos desviar do caminho. Mas aqui está a verdade profunda que poucos compreendem. Embora a tentação não venha de Deus, o que fazemos com ela pode se tornar um momento de crescimento espiritual. Pense nisso. Jesus foi tentado no deserto. Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Se o próprio Cristo foi tentado, como poderíamos nós escapar da tentação? Mas observe o momento em que Jesus foi tentado. Foi logo após seu batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Foi justamente quando ele estava cheio do Espírito que foi levado ao deserto para ser tentado. Não por Deus, mas pelo diabo. Isso nos ensina algo profundo. A tentação não significa que você está longe de Deus. Muitas vezes, significa exatamente o oposto. Quando você decide seguir a Cristo de verdade, quando você se batiza, quando você faz um compromisso sério com o Senhor, é quando o inimigo se levanta com mais força contra você. O pastor Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história, disse certa vez, a tentação é a prova de nossa sinceridade, mas não a prova enviada por Deus. É o ataque do inimigo, mas Deus permite que passemos por isso para que nossa fé se fortaleça. Entende a diferença? Deus não envia a tentação, mas Ele permite que ela exista, porque sabe que do outro lado há amadurecimento. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olhe para essa promessa. Deus não promete que você nunca será tentado. Ele promete que nunca será tentado, além do que pode suportar. E mais, Ele promete que junto com a tentação, Ele providencia o escape. O problema é que muitos de nós nem procuramos a saída. Ficamos na tentação, brincamos com ela, nos aproximamos dela como se fosse possível negociar com o pecado. A tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. A tentação se torna pecado quando você a alimenta, quando você permite que ela cresça em seu coração, quando você dá espaço para ela se desenvolver. Tiago continua no versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja o processo. Primeiro vem o desejo, depois esse desejo é alimentado. Então, ele concebe. E o que nasce? O pecado. E o fim do pecado? A morte espiritual. Mas há um momento entre o desejo e o pecado onde você pode escolher. É nesse momento que sua fé é realmente testada. Não por Deus, mas por você mesmo. O escritor cristão C.S. Lewis disse algo poderoso em seu livro Cristianismo Puro e Simples. Não há sentido em dizer ao diabo para ir embora se você estiver decidido a não resistir a ele. Nem adianta tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, dizer suas orações e, ao mesmo tempo, se preparar para pecar. Essa é a verdade que dói, mas que liberta. Muitos de nós queremos vitória sobre a tentação, mas não estamos dispostos a tomar as decisões necessárias. Queremos ser santos, mas continuamos alimentando nossos desejos carnais. Queremos pureza, mas não largamos os pensamentos impuros.
A tentação revela o que realmente está em nosso coração. Ela mostra onde está nossa lealdade, o que realmente valorizamos, em quem verdadeiramente confiamos. Quando José foi tentado pela esposa de Potifar no Egito, ele não ficou argumentando com ela. Ele não ficou pensando se deveria ou não. Ele simplesmente fugiu e perdeu tudo aos olhos humanos. Foi preso injustamente, mas ganhou algo muito maior: a integridade diante de Deus. Às vezes, vencer a tentação significa perder algo aos olhos do mundo. Significa sair de relacionamentos que não edificam. Significa abrir mão de oportunidades que comprometeriam sua integridade. Significa cortar laços com pessoas que te afastam de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Claro que isso é uma linguagem figurada, mas o princípio é radical. Seja implacável com aquilo que te faz pecar. Não negocie. Não tente administrar o pecado. Corte pela raiz. O pastor John Piper, um dos grandes teólogos contemporâneos, ensina que a melhor maneira de vencer a tentação não é lutando contra o desejo pecaminoso, mas cultivando um desejo maior por Deus. Pense nisso. Você não vence a tentação apenas dizendo não. Você vence dizendo sim a algo maior. Você vence quando o prazer de estar com Deus é maior que o prazer do pecado. Isso muda tudo. A batalha não é apenas contra a tentação, é a favor de algo muito maior. É a favor de uma intimidade profunda com Deus. É a favor de uma consciência tranquila. É a favor de uma vida que reflete a glória de Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos exorta: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembarace-se, livre-se do peso. Não carregue o pecado como se fosse parte de você. Ele não é. Você foi criado à imagem de Deus. Você foi redimido pelo sangue de Cristo. Você tem o Espírito Santo habitando em você. A tentação quer te fazer acreditar que você é fraco, que sempre vai cair, que nunca vai conseguir vencer. Mas a verdade da palavra de Deus é outra. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece, não em suas próprias forças, não em sua determinação, mas naquele que te fortalece. Então, o que fazer quando a tentação vier? Porque ela virá. Ela não vai parar de vir só porque você é cristão. Na verdade, pode até intensificar. Primeiro, reconheça a tentação pelo que ela é. Não romantize o pecado. Não minimize suas consequências. Chame pelo nome. Isso é tentação. Isso quer me destruir. Isso quer me afastar de Deus. Segundo, ore imediatamente. Não espere para orar depois. Ore no momento. Uma oração simples. Senhor, me ajuda. Senhor, me livra. Senhor, me fortalece. Jesus nos ensinou a orar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Terceiro, fuja da situação. Não fique testando sua força. Se é uma tentação digital, desligue o aparelho. Se é uma tentação de relacionamento, saia do lugar. Se é uma tentação de conversa, mude de assunto. Seja prático. Quarto, busque comunhão. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Você não foi feito para enfrentar tentações sozinho. Tenha pessoas em quem confiar, com quem compartilhar suas lutas. Quinto, renove sua mente com a palavra. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando sua mente está cheia da palavra de Deus, há menos espaço para os pensamentos tentadores. E aqui está algo crucial. Não se culpe eternamente quando cair, porque você vai cair às vezes. Todos nós caímos. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas o versículo 9 traz esperança. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O caminho de santidade não é um caminho sem quedas. É um caminho onde cada queda nos ensina algo, onde cada fracasso nos faz depender mais de Deus, onde cada vitória glorifica o nome do Senhor. Lembre-se sempre, a tentação não é um teste de Deus, mas o que você faz com ela revela o estado do seu coração, revela suas prioridades, revela sua fé verdadeira. E no final das contas, a maior vitória sobre a tentação não é nunca ser tentado. É ser tentado e escolher Deus mesmo assim. É sentir o peso do desejo e ainda assim dizer: não, Senhor, eu te escolho. Porque essa é a essência da fé. Não é a ausência de luta, é escolher Deus no meio da luta. Então, quando a tentação vier hoje, amanhã, na próxima semana, lembre-se, você não está sozinho. Cristo foi tentado e venceu. O Espírito Santo habita em você. E Deus prometeu que você não será tentado além do que pode suportar. Sua fé não é medida pela ausência de tentações. É medida por suas escolhas quando elas aparecem. E a cada escolha certa, você se torna um pouco mais parecido com Cristo, um pouco mais livre, um pouco mais santo. Que Deus te dê forças para vencer hoje e amanhã. E todos os dias da sua jornada. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe aqui nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família ou por aquele parente próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Nossa oração tem poder, porque servimos a um Deus que ouve e responde. Não deixe de comentar. E se este conteúdo foi edificante para a sua vida, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.